Bom vídeo, boa vida e bom futuro. Eu sou Mila Cristi, artista e comunicadora, e aqui eu divido com você a minha jornada sóbria. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal pra gente bater os 1.000 inscritos! Hoje eu vou falar como foi a minha experiência na Copa. Minha gente do céu, eu tô até com meu colarzinho aqui, ó. Bem chique da Copa do Brasil. E foi, assim, uma experiência que eu não imaginava que seria assim. Quando você tá nesse processo de expansão, querendo ou não, tudo você assiste, você lê, você ouve, partindo desse lugar de como é que eu posso crescer emocionalmente, profissionalmente, ou de alguma forma com isso aqui que eu tô enxergando, com isso aqui que eu tô tendo contato. E a Copa foi justamente isso. Quando o meu amigo me chamou porque o aniversário dele foi dia 13, e no dia da Copa, do jogo, né? Gente, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu percebi que eu entendo muito mais do que eu imaginei. E aí, o que é que acontece? Quando eu cheguei lá, eu já tava meio coisa, oh, meu Deus do céu, eu vou assistir jogo. Eu descobri que eu tinha uma trava com o negócio de jogo de futebol, porque o meu namoradinho lá quando eu tinha 15 anos deixou de ficar comigo para jogar em um time lá na minha cidade que eu morava. Aí eu tomei uma raiva desse futebol, tomei uma raiva. E aí agora que eu lembrei. Mas aí eu falei, não, eu tô num momento da minha vida que eu tô tão presa em casa. Aí apareceu esse aniversário, eu disse, não, eu vou lá pra ver, né? Vou ficar, nem que seja o primeiro tempo, só pra dizer que tava lá pra interagir com as pessoas e depois eu vou embora. Meu amor, quando eu cheguei lá, tudo bem, né? Começou. Aí quando começou a tocar o hino, eu comecei a me arrepiar todinha. Quando começou a cantar assim, aquela energia, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, não. Que eu tô sentindo esse. E comecei a sentir vibrações mesmo, assim, meu corpo. Me senti ansiosa por eles lá, né? E aí, minha gente, começou os insights, né? Quando a gente fala em Copa, quando a gente fala em futebol, nesses processos, eu venho do esporte, né? Eu trabalho com balé clássico há 20 anos. E dentro do balé clássico, essa coisa da disciplina é muito também como o futebol. Só que o futebol, ele é o esporte mais consolidado do mundo, né? As pessoas são apaixonadas por essa habilidade, né? Por esse esporte. E aí, meu Deus do céu, aí aquela vibração. Aí começou o jogo. Antes de começar o jogo, já vinha muitas pessoas falando de um jogador, de outro, falando isso, falando aquilo. E eu sempre vi muito isso dentro do Brasil, né? Porque eu acredito que o esporte no nosso país, tudo no nosso país, é um reflexo cultural. É como a gente se comporta, né? Nós brasileiros temos uma dificuldade com essa questão da estabilidade, né? Da dedicação é, por conta de várias questões sociais e dentro até do mercado, enfim, por questões culturais e sociais também, né? Então a gente tem muita dificuldade em focar em algo, né? Diferente dos americanos, enfim, que são projetados para construir. Então, muito aqui no Brasil é muito assim, ai, vamos ser felizes, não sei o quê, a gente tem essa estabilidade, né? E como eu já disse em outros vídeos, no Brasil tudo é motivo para beber. Tudo é motivo para. Todas as comemorações é bebida e comida. São os excessos que movimentam a nossa cultura. Ponto. E aí eu comecei a assistir, né? Aí vinham os julgamentos, né? Ai, meu Deus do céu, por que esses homens. As pessoas pagam. São pagos, assim, milhões de reais para essas pessoas. E a única coisa que eles deveriam fazer era jogar, treinar, e eles não estão fazendo isso, e aí vem um grita e outro xinga, e eu observando, óbvio, que eu não tomo álcool, então, quando você não toma álcool, você começa a observar muito mais os comportamentos, né, das pessoas, e um gritava de lá e outro xingava daqui, e blá, 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 blá.
E aí viram, eu percebi, né, que o nosso opositor lá, ele tinha um condicionamento físico bom, né? Eram rapazes que, enfim, de outra cultura. Mas aí veio pra mim, Milan, mas tu é quem? Quem és tu para julgar essas pessoas? Nós aqui no Brasil temos um comportamento de. Acho que todo mundo é no mundo, né? Mas aqui a gente é demais. A gente vê os defeitos nos artistas, nas pessoas que se expõem, e a gente julga demais, minha gente, demais, demais, demais. É assim, ó, sempre julgando o outro. Só que muitas coisas a gente faz na nossa própria vida, sabe? Porque quando, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem a família dele, ele trai a mulher dele, ele bebe, ele sai com um bocado de mulher, ele é um reflexo daquela pessoa que tá lá no sofá julgando, que faz com a mulher dele que ninguém conhece. Então, nós temos comportamentos muito parecidos, iguais, parecidos, enfim, mesma dinâmica das pessoas famosas, só que a única coisa que difere é que ninguém conhece a gente. E eles não estão sendo assistidos por milhares de pessoas e sendo julgados por milhares de pessoas. E aquilo começou a vir pra mim. Olha quando a pessoa tá no autoconhecimento, é isso, né, minha gente? Não tem como a gente desfazer coisas. A gente começa a se observar. Eu comecei a me achar muito hipócrita. Porque tem muitas coisas que eu sou bem paga e eu não tô fazendo o mínimo. Tem muitas coisas que eu julgo nas pessoas e eu não estou fazendo na minha própria vida. Então veio muito pra mim isso. E aí eu comecei a falar, meu Deus, minha amiga que mora fora do país, Giovana, eu vou pra lá, inclusive, assistir o jogo da Copa agora, semana que vem. Essa semana, no caso, sábado. Sexta, né, dia 19. E aí eu vou assistir lá na casa dela e ela me falou assim, Mila, quando a gente mora fora do país, a gente começa a amar muito mais o Brasil, porque o Brasil realmente é um país incrível. Aqui só não é equilibrado, né? A gente não consegue se equilibrar, a gente não consegue se equilibrar financeiramente. Então é muito melhor você ser classe média na Europa do que ser é melhor ser pobre na Europa do que ser pobre aqui, entendeu? Meio que ela quis dizer assim. E aí eu percebi que as pessoas que moram fora, elas têm uma paixão, assim, elas gostam muito daqui da culinária, enfim. Eu não sei como seria eu morando fora do país. Pretendo viajar, conhecer outros países a partir do ano que vem, sim. Mas eu não sei se eu moraria em outro país. Não sei, né? Vamos mais pra frente. Mas quando eu comecei a enxergar aquelas pessoas como pessoas humanas. Gente, eu venho da exposição e eu sei o quanto essa pressão, né, que as pessoas colocam, é muita pressão, sabe? De você ganhar aquilo ali. Eu fiquei pensando, imagine eu lá jogando. Ó, a Copa acontecendo e eu pensando nessas coisas, viu, gente? Aí eu disse, meu Deus do céu, e se fosse eu lá? Sabe, eles estão tremendo, eles estão ali chorando, eles estão tentando sustentar as próprias emoções. Eu comecei a enxergar as pessoas como pessoas humanas, homens, né, que estavam ali vivendo os seus processos de nervosismo. Só que ao invés de ser eu a pessoa que comum, eram pessoas que estavam sendo assistidas. E aí, dentro desse lugar, né, de exposição e de tudo isso, entra essa questão cultural de preciso comemorar me embriagando, preciso comemorar entrando nos excessos. E aí a gente não pode cobrar de pessoa, enfim, desses atletas, dos artistas, coisas que a gente faz na nossa própria vida. Minha gente, você não ter dinheiro, você não ter dinheiro, você já entra em um monte de vícios. Imagine você com milhões na sua conta. O que é que você pode fazer com a sua vida? Então, eu vejo essa coisa do excesso do álcool dentro do esporte, né? E como o Brasil tem sido visto desse ponto, desse lugar de os jogadores eles não têm disciplina, os jogadores. Mas isso é um processo cultural. Porque nós brasileiros
somos propícios a não ter disciplina. Se você chegar, pronto, as pessoas inventam vários motivos para se embriagar, para estar sempre bebendo e esperando o final de semana. Por exemplo, aqui no Nordeste, onde eu moro, as pessoas começam a beber na quarta-feira. Agora, a época de Copa é São João. Então, é um mês em que as pessoas vão gastar todo o dinheiro que elas têm em bebidas, em festas. Comprar o que não pode, beber o que não pode, comer o que não pode, viajar para onde não pode. E óbvio que se endividar. E o brasileiro, ele tem esse lugar, né? De um país extremamente endividado, onde as pessoas vivem uma realidade onde elas não podem viver. Uma realidade de fachada, de mostrar para as pessoas que têm, que podem, que fazem, que isso. Mas no final nós sabemos que não é assim que funciona. E aí, olhando tudo aquilo ali, eu vejo que os jogadores, eles, os artistas, enfim, todas essas pessoas, eles só são um reflexo de quem nós somos. Nós cobramos muito dos outros, mas nós não fazemos isso na nossa própria vida. Nós cobramos que os outros tenham uma vida estabilizada, que os outros estudem, que os outros isso, que se um artista se separa, se isso, se trai, se não trai. Mas nós fazemos isso na nossa própria vida. Então, o que a sobriedade me trouxe foi essa consciência de que o outro, ele pode ser um reflexo da minha vida. E eu sempre tô orando e vigiando, eu sempre tô analisando os meus pensamentos. Quando a Mila que começou lá a julgar aquelas pessoas, ai, mas eles são pagos para isso. Mas eu sou paga para tantas coisas que eu não faço bem. E você também. Então, o esporte ele vem muito desse lugar. E eu amei a sensação que eu senti, a sensação de pertencimento, mas eu amei também como eu consegui enxergar aquelas pessoas como um reflexo da nossa cultura, da nossa comunidade, de como a gente enxerga os outros, de como nós somos julgadores, de como a gente consegue apontar as pessoas e esquecer das nossas próprias dores e questões. E tudo para mim é um motivo de reflexão. E é importante que você assista as coisas que você veja, principalmente se você está num processo, né, de sair de, enfim, de vícios, sejam eles quais forem, sejam, enfim, em álcool, enfim. Ou até os próprios vícios em pensamentos ruins, pensamentos, é uma mentalidade empobrecida, né, escassa, que tudo isso, minha gente, leva quando a gente vai destravando esses vícios, a nossa consciência ela vai, ó, ampliando e a gente vai ganhando essa habilidade de pensar muito mais além do que o nosso próprio umbigo. Eu acho que como uma ex-alcoolista, eu me vejo muito desse lugar, eu sei. Hoje eu consigo enxergar uma pessoa que tá lá bêbada de uma forma muito diferente. Eu sei o quão desafiador é sair daquele lugar. Eu sei, quando eu vejo uma pessoa que está acima do peso, eu sei, eu entendo, porque para mim ainda é uma dificuldade não comer açúcar, não ter compulsões, enxergar o meu corpo de uma forma muito saudável. Eu sei agora enxergar o outro. Eu acho que o autoconhecimento é muito mais sobre liberdade, é muito mais sobre a gente se sentir olhar o outro de uma forma mais humana do que desse lugar de superioridade, sabe? De enxergar que a gente é melhor. E eu vi uma frase há muitos anos atrás que assim, ó, enquanto eu estiver me enxergando melhor que os outros, eu ainda não estou em processo de evolução, ainda não estou em um processo de amadurecimento. Eu ainda estou ali no ego, eu ainda estou achando que o outro é pior que eu. E eu não estou nesse processo de busca para me sentir superior às pessoas. Eu estou no processo de busca para me equilibrar emocionalmente e a partir do meu olhar eu conseguir enxergar o outro com lentes mais bonitas, mais gentis, mais humanas.
Eu acredito que isso. E foi isso que essa experiência com a Copa me ensinou. E eu vou assistir novamente, sexta-feira o jogo. Eu vou assistir vários, porque eu quero me enxergar. Eu achei assim lindo como eles fazem. É uma dança, claramente é uma dança. Eu achei assim muito mágico. Eu olhei de um lugar de, poxa, eu não tô entendendo, mas eu tô achando isso bonito. Eu tô achando tudo muito dinâmico, tudo muito. Não sei, gente, é porque eu gosto dessas coisas, né? Essa técnica, essa coisa da disciplina, eu gosto muito, eu cresci muito nisso. Então, eu vi muito desse lugar da beleza de entrar todo mundo na fila, de ter o hino, de ter, sabe? É como se fosse um espetáculo pra mim. Como dentro do balé clássico a gente chama de espetáculo, é quando tudo essas coreografias estão organizadas ali. É como se esse momento fosse um verdadeiro espetáculo. Foi assim que eu me senti. Essa foi minha experiência, foi incrível.